Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Amanda Borges e vim passar aqui hoje algumas dicas de como você vai poder estudar por videoaulas de uma forma que renda melhor, que seja mais rápida, tá bom? Então todo mundo que me acompanha ali no Instagram, ou então aqui mesmo no YouTube, sabe que entre o método de videoaula e PDF, eu sou mais adepta do PDF porque é mais rápido, tá bom? Mas a videoaula ela pode ajudar muito em algumas situações. Então, Amanda, você nunca estudou por videoaula? Não, eu estudei algumas matérias por videoaula. Mas quando eu recomendo que você utilize a videoaula? Tá? Gente, principalmente algumas matérias que são muito difíceis. Então, por exemplo, contabilidade. Quando eu estudei contabilidade, eu não consegui ir pelo PDF de jeito nenhum. Eu precisava estudar ali realmente pelas videoaulas, tá bom? Então, outras matérias, às vezes português, raciocínio lógico, estatística, você tem muita dificuldade em ir pelo PDF, aí você pode ir pela videoaula, tá bom? Outra coisa, quando eu tava muito cansada, então assim, ao final do dia, como eu estudava muitas horas seguidas, quando eu não tava aguentando mais ler, fazer exercício, na redação, não tava aguentando fazer mais nada, eu ficava só ali continuando avançando o conteúdo pelas videoaulas, porque ficava uma coisa mais tranquila pra mim, tá? Então aquele dia que eu tava com algum probleminha de saúde, às vezes estava ali um pouquinho gripada, não estava com aquela disposição toda, daí tava na cama, ficava assistindo videoaula para continuar avançando no conteúdo, tá? Só que eu vou mostrar aqui, gente, na prática, filmando a tela no meu computador, como você pode estar estudando a sua videoaula de uma forma que você renda melhor, tá bom? Porque a videoaula ela já vai demorar mais que o PDF, mas se você fizer de uma forma que é assistir videoaula e montando o seu caderno, às vezes não dê tempo de você conseguir concluir o seu edital para a tua prova, tá bom? Então, assim, claro que depende do tamanho do seu edital, depende da carga horária que você tem para estudar, a antecedência que você está estudando para o seu concurso, mas às vezes você não vai ter tempo ali de montar um caderno. Se eu tivesse ido com essa mentalidade aí de assistir a videoaula e montar meu caderninho, pausar, escrever, pausar, escrever, pausar, escrever, gente, isso demora muito. Se o seu edital for extenso, se você tem pouco tempo para estudar, não vai dar tempo, tá? De você concluir o seu edital. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma forma que é mais acelerada para você estudar por videoaula, tá? Então, aqui na tela do meu computador, eu tenho a área interna do Gran Cursos, né? Então, eu trabalho no Gran Cursos, vocês estão me acompanhando aí. Então, eu sou Gran Expert, então a gente tem acesso aqui por dentro. Eu peguei aqui o curso da PCDF e peguei Direito Constitucional, tá? Então, eu vou mostrar aqui, vou clicar nessa aula aqui, Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, para mostrar para vocês como é que eu fazia, tá? Algumas matérias, quando eu estava usando para a CLDF, eu estudei pelo Gran, e eu fazia da seguinte forma. Gente, você vai pegar aqui a videoaula, tá? E a primeira coisa que eu quero que você repare é que aqui embaixo tem alguns materiais de suporte. Se você não estava aproveitando esses materiais de suporte, você tem que começar a aproveitar, tá? Porque ele vai economizar muito o seu tempo, tá bom? Gente, hoje em dia, não é que a gente está estudando, não é que nem antigamente, não. Hoje em dia você tem que aproveitar o que tem de insumo, o que tem de coisa para facilitar a nossa vida, senão outras pessoas vão estar aproveitando e vão estar passando na sua frente, tá? Então aqui, por exemplo, degravação. Se você não sabe o que é degravação, era o meu maior suporte quando eu estava estudando, era a degravação, tá? Quando eu estava estudando por videoaula. Então, como é que eu fazia? Eu pegava a degravação aqui, baixava, tá? Então, eu fazia o download, baixa lá numa pastinha e tudo mais. Vou fazendo o download aqui numa pasta aleatória, tá bom, pessoal? Mas vocês separam, faz uma pastinha organizadinho, coloca lá. Por exemplo, PCDF, separar direito constitucional, direito administrativo, direito penal, e você vai colocar as degravações todas organizadas. Então, você pode organizar por número, você pode colocar uma pasta de direitos fundamentais e colocar todas as degravações referentes a direitos fundamentais lá, numeradas 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante. E aqui eu vou abrir, vou mostrar na pasta, que eu quero abrir pelo programinha Fox Reader, tá, gente? Eu vou botar aqui, vai ter uma desse lado de cá. Vai ter uma videoaula para vocês aqui, um vídeo do YouTube, que explicando só como você vai grifar o seu PDF, tá? Como utilizar o Fox Reader, porque é muito melhor para grifar do que o Adobe, tá? O que é essa degravação, Amanda? A degravação, gente, é uma pessoa lá do Gran Cursos que vai assistindo a videoaula do professor e vai fazendo a degravação de acordo com o que ele está falando. Por que é diferente do PDF? Gente, o PDF, ele é autossuficiente, ele é independente da videoaula. Então, às vezes, um professor fez a videoaula do seu cursinho e outro faz o PDF, tá bom? Então, assim, não são todos os cursinhos que tem degravação, e aí eu vou falar pra vocês quais vão ser as outras alternativas, tá bom? Mas isso daqui, gente, vai servir como se fosse o seu caderno, entendeu? Então, você não vai tá montando o seu caderno do zero. Por quê? Se você for pausando o que o professor tá falando e anotando, você vai anotar coisa demais. Você vai anotar coisa que a sua banca não cobra, coisa que, assim, cai muito pouco nas questões, porque quando a gente está começando a aprender, ter um contato com a disciplina, a gente acha que tudo é importante. Então a gente está anotando muito. Isso vai atrasar demais seus estudos. Às vezes você tem tempo de fazer esse estudo mais demorado, mas às vezes você não tem, e foi o que aconteceu comigo. Então, assim, você tem que realmente fazer de uma forma que seja mais rápida, tá? Se o seu edital é muito grande, está estudando aí para a carreira de controle externo, carreira fiscal, você
tem que ser mais acelerado também, tá bom? Então, aí o que você vai fazer? Eu vou mostrar só 2 funcionalidades para vocês, tá? A primeira, que é essa daqui, comentar, e você vem aqui destacar e você pode estar grifando, beleza? Alguns pontos importantes. E o outro é comentar máquina de escrever. Então, se o professor na videoaula estiver falando alguma coisa muito importante, então eu vou colocar aqui, alguma coisa muito importante que você quer complementar, tá? Então, gente, isso aqui é como se você estivesse escrevendo por cima. Você salva e fica grifadinho. Então, é muito, muito bom, tá bom? Para você ir acompanhando as videoaulas, ao invés de você ir fazendo o seu caderno do zero. Então, você vai aproveitar isso aqui como forma de revisão. Então, eu dividi a tela, colocava metade da tela a videoaula para tocar aqui, né? E aí, mais um detalhe, pessoal, a videoaula acelerada, né? A gente não vai assistir a videoaula na velocidade 1. Quanto menos você pausar, melhor, tá? Então, você coloca aqui, vai aumentando a velocidade, você não vai do 1 pro 2 de uma vez, não. Então, você vai acelerando aos poucos até você conseguir chegar numa velocidade ali que é compatível com a velocidade que o professor já fala. O professor fala mais rápido, outros falam mais devagar, tá? E aí, você vai assistindo a videoaula aqui, tá? E acompanhando ao mesmo tempo pela degravação. A degravação, gente, ela é realmente uma transcrição de tudo que o professor falou na aula, tá? Então, não é que nem o PDF. O PDF tem uma ordem diferente, às vezes, da videoaula. Não é do jeito que o professor falou. A degravação, não. Ela é perfeita para você acompanhar. O professor fala praticamente dessa forma aqui. Tá tudo na ordem que o professor falou. Então, é como se alguém tivesse feito um caderno para você. Uma pessoa lá do Green Curso já fez um caderno para você. Então, você aproveita, tá? Você aproveita que tá aqui, que já vai acelerar muito a sua vida, tá bom? E aí, tem outra opção. Você pode imprimir todas essas gravações e fazer uma apostila. Então, faz uma apostila ali de gravações de direito constitucional, por exemplo, e você vai grifando o papel e anotando por cima as coisas ali que você acha interessante de anotar, tá bom? Se você não quiser, gente, porque degravação tem bastante degravação, né? Então, demoraria muito para você imprimir, até você organizar e tudo mais, sem contar o gasto de papel. Eu preferia baixar ali pelo computador, algumas eu imprimi no começo, depois eu ia baixando pelo computador, deixando tudo organizado. Pronto. E depois você pode, inclusive, unir esses PDFs. Você vai lá, pega e une todos de direitos fundamentais, por exemplo. Une todos, tem então lá no Google, se você for lá e digitar no Google unir PDF, tem uns sites lá que você coloca os PDFs que você quer unir, ele junta todos. Então fica mais fácil também, ao invés de você abrir várias gravações, abrir uma só, tá bom? E aí você vai assistindo o que o professor está falando, você vai grifando as partes mais importantes, entendeu? Então aqui, por exemplo, direitos fundamentais. É o que mais costuma cair em provas, né? É o título 2 aqui, direitos e garantias fundamentais, que vai do artigo 5º até ao 17. Tá? Então, você vai grifando o que você acha importante e vai adicionando aqui em comentar a máquina de escrever o que o professor for falando que você acha que vale a pena complementar aqui, tá bom? Ou então, pessoal, depois que você fizer as questões, se você quiser complementar aqui também facilita, tá bom? Aqui, gente, você tem outras opções. Eu já vou falar do caderno de questões, mas vou pegar os slides. Então, alguns cursinhos disponibilizam também os slides, outros não. Se você preferir, você pode pegar o slide, imprimir e sair anotando algumas coisas, tá? Se o que você acha que vale a pena, tá escrevendo ali por cima, tá? É isso. Agora, se você também pode baixar no computador. Agora, gente, toma cuidado, tá? A degravação ela é bem mais completinha do que os slides normalmente. Então, ó, essa degravação aqui, ela é bem mais completa, tá bom? Do que os slides. Aí você dá uma olhada e vê o que vai ser suficiente para você. Tudo depende também da sua base prévia naquela matéria, tá? Aí, ok, slide. Outra opção aqui, não tem para todas as matérias, mas para algumas aqui no Gran Curso já tem, alguns outros cursinhos já tem também, mapa mental. Então, você clica aqui, você consegue visualizar um mapa mental daquela matéria. Gente, isso aqui é um resumo pronto que já vem assim, facilitando a sua vida, tá? Então, se você tem aquela ideia ainda de que você precisa montar o resumo, senão você não vai conseguir absorver aquele conteúdo, eu acho que essa ideia já é mais ultrapassada. Muita gente foi aprovada que nem eu, usando resumo pronto, mapa mental pronto, e aí você só complementa por cima e faz muitas questões, tá bom? Então, dá pra fazer assim mesmo. E aí, o que você vai fazer de resumo? Do que não tem resumo, tá? Não tem resumo para aquela matéria, você vai lá e faz. Ou então, quando você quer, tem um resumo que você achou que tá muito extenso, você já quer colocar alguns pontos que são mais específicos ali, mais difíceis, que é mais cobrado em prova, você pode pegar e fazer alguma coisa mais específica também, tá bom? Olha só que bonitinho aqui. Então, já tem um mapa mental pronto. Você pode imprimir, você pode salvar dentro da sua pastinha, salva de forma organizada, tá? E aí, pessoal, o que eu dou de dica para vocês? Tem várias opções aqui. Tem vários mapas, tem um slide, tem a degravação.
Essa anotação aqui é quando você faz a anotação no próprio GRAM e depois você baixa. Não recomendo que você faça assim, tá bom? Usa um dos dois e vai anotando por cima. Um dos dois aqui que eu falo, de gravação ou então mapa mental, tá? Se tiver, às vezes não tem mapa mental. Ou então o slide, tá? A audioaula, gente, você pode baixar para escutar como forma de revisão quando você está dirigindo no carro. Então, se você pega muito trânsito, baixa a audioaula, salva ali no seu drive e depois você vai escutando, tá bom? Quando você estiver dirigindo. E aí, gente, toda vez que você terminar as videoaulas, você vem aqui e faz o caderno de questões. Então, se você tem acesso ao sistema de questões do GRAM, você vai lá e já faz as questões depois que você terminar a videoaula. Porque essa parte aqui, gente, é que vai fazer eu fixar o conteúdo na tua cabeça. É fazer muitas questões e depois fazer as revisões, tá bom? Então, aqui já tem as questões para você fazer, tá? Então, gente, na minha época não era tão organizadinho assim. Hoje vocês têm bem mais recursos, tá? Então, 2021 a gente tá com muito recurso, muita coisa organizada. Então, aproveita isso. Bom? Então, você vai fazer assim, depois que você assistir a videoaula, né, você vai grifando, vai anotando por cima. Ou no Fox Reader, vou deixar o nome aqui para vocês podem baixar lá no Google, vou deixar o tutorial do Fox Reader aqui para vocês também, tá bom? Que é bem melhor do que o Adobe. Ou então você imprime e vai grifando e complementando à mão, para montar o seu material de revisão. Agora, uma coisa sobre o material de revisão que eu vou deixar aqui para vocês. Gente, você tem ali a opção da gravação, do slide, do mapa mental. Você vai baixar os três e ficar revisando pelos três? Não! Escolhe um dos três que você preferiu, tá? Escolheu a degravação. Pega o mapa mental, vê se tem alguma coisa para você adicionar na degravação. Pega o slide e vê se tem alguma novidade ali para você adicionar na degravação, para você ficar só com um deles. Se você preferir, por exemplo, o slide, pegou o slide, aí dá uma olhada no mapa mental. Você, eu quero adicionar isso aqui do mapa mental. Então, adiciona no slide. Ou então, quero adicionar isso aqui da gravação no slide. Você vai lá e adiciona. Porque aí você vai ter um material de revisão compilado, tá bom? Imagina, gente, primeiro você não vai ter tempo de ficar revendo essas videoaulas, tá? Videoaula já é uma forma demorada, então provavelmente você não vai ter tempo, a não ser que seu concurso seja suspenso várias vezes e tudo mais, você tem uma carga horária boa para estudar, às vezes dá tempo, né? Nessa época de pandemia até que tá dando tempo. Mas normalmente a gente não tem tanto tempo assim quando a gente está estudando para concurso. Então você tem que ter um material de revisão que seja único ali para cada tópico do seu edital. Tá bom? Tem que ser compilado, né? Sair pegando um monte de coisa, sair revisando o mapa mental, que você fica lendo muita informação repetida, isso acaba por te fazer perder tempo, tá bom? Então você vai fazer tudo isso compilado. E depois você vai vir aqui fazer as questões. As questões, gente, são essenciais. Ou você faz no mesmo dia, ou no dia seguinte, que é pra você fixar o conteúdo, tá bom? Daquilo que você acabou de assistir às videoaulas. Não pula as questões. Não pula, tá? Senão você não vai conseguir fixar o conteúdo muito bem. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar um outro vídeo aqui de recomendação, que é falando como estudar por PDF também, como marcar o seu material, né? Que essa parte é muito, muito importante, utilizando o Fox Reader. Então, se você ainda não conhece o meu Instagram também, o amanda.concursos, segue lá, tá bom? Ou então, se quiser conhecer o meu site, chama www.amandaconcursos.com, tá? Para saber um pouquinho dos meus planos de mentoria. E é isso, pessoal. Pode deixar o seu like se você gostou desse vídeo, deixar nos comentários algumas sugestões dos próximos vídeos e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!